no ar Viver Plenamente desta quinta-feira, mês março, mês da mulher. E a gente falou sobre mulheres empreendedoras, a gente entrevistou mulheres fora daqui, foi o encontro das mulheres lá da Campal. Já tivemos durante esse mês várias programações bem interessantes que trazem esse mundo do empreender. E quando a mulher não quer só empreender e ela quer criar família e ser mãe, como é que fica a situação? Vamos falar hoje então com a Aurélia Schneck, que é mentora para pais e mentora para mães principalmente. E ela vai ter um bate-papo bem legal e trazer várias questões. Ela é mamãe da Antônia, de 6 anos. Ela é uma mulher cheia de empatia, curiosa, flexível, discreta e tem compaixão e ama estudar e ama o que ela faz. A formação dela foi em mestrado de gestão de negócios na Unicinos. Ela é pós-graduanda em neurociências e está fazendo educação e desenvolvimento infantil. Aurélia Schneck, seja bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho do meu trabalho aí de maternidade, de atender famílias. E a Aurélia, ela já vem desenvolvendo um trabalho muito bacana. Ela não é só uma gestora de negócios, ela transformou uma gestão de negócios em mentoria para mães. E vamos falar um pouquinho desse projeto. Como é que surgiu essa ideia? Pois é, logo depois que a gente se torna mãe, né? A Antônia foi muito planejada e esperada. Então, acho que isso facilitou e que eu acabei o mestrado onde que eu estudei a psicologia positiva e eu me apaixonei por esta área. Eu sou apaixonada pela psicologia positiva, sou suspeita em falar. Sim. Porque eu acredito que aquilo que nos motiva e nos conecta e que conecta também com a história de cada indivíduo, né, aquilo que dá sentimento, também faz sentido para outras pessoas. Eu saí do mestrado decidida em trabalhar com a psicologia positiva. Só não sabia como e nem aonde. E logo um mês depois a Antônia nasceu e aí veio a inspiração e com a prática, já estudando, como eu sou curiosa desde criança, eu li muito, estudei muito sobre gestação, sobre desenvolvimento infantil e aí eu uni juntamente, né, com meu marido, me apoiando, atender as mães aí, que eu sou da área de RH, então gosto muito dessa troca de trabalhar com pessoas, que eu decidi atender as mães. Fiz uma certificação pela Universidade de Brasília e desenvolvi minha própria metodologia para ajudar as mães na maior jornada da vida delas. E muitas vezes, então, essas mães, elas chegam com várias queixas para ti. Lá, quando vão buscar uma mentoria, quando vão buscar um auxílio, eles procuram psicólogo, procuram, né, terapeuta infantil, procuram uma série de coisas, mas muitas vezes, né, Aurélia, a criança, ela traz também muito do sintoma da família, de como é que tá o estado dessa mãe, emocional, como é que tá a organização da agenda dela, né? Quais as maiores queixas que as mães te trazem quando elas vêm te procurar, porque elas não sabe mais como lidar? O mau comportamento em geral, agressividade, birra, a criança que demanda muita atenção, não deixa a mãe nem respirar, nem poder ir no banheiro com a porta fechada, né? Então eu vim para dizer sim, mamãe, você está apta, pode ir no banheiro de porta fechada, não precisa com um nenê no colo ou com uma criança nos pés, né? Então, ferramentas para ela conseguir que o filho desenvolva autonomia, seja emocionalmente saudável, porque sim, é o ambiente que faz muita diferença no comportamento, só que a gente não tem um manual para ser mãe, e não tem ferramentas copia e cola, né, que uma receita de bolo. Então, é nesse sentido que eu ajudo as mães. Dentro das tuas mentorias, você procura entender a realidade de cada uma e buscar também conhecimentos ou buscar técnicas para cada tipo de situação. E existem também as mentorias coletivas. Qual é a diferença entre uma e outra e como é que é feita essa triagem? Eu normalmente em grupo, a minha ideia é criar uma comunidade, né? Porque o julgamento
E muitas vezes a mãe descobrir que ela não está sozinha, que tem outras pessoas que vivenciam a mesma coisa, que só muda de endereço o mau comportamento, fortalece e empodera essa mãe. E também a individual é quem tem um trabalho mais profundo, porque é o autoconhecimento. Eu acredito que educar é transbordar. Então eu preciso olhar para os meus gatilhos, olhar para a minha infância, porque sim, a minha infância impacta diretamente na minha maternidade, nas minhas relações. Os padrões familiares geralmente eles são reproduzidos, né? Eles vêm de uma geração para outra e às vezes virar essa chave é bem difícil, né, Aurélia? Existem dois caminhos, né? A gente repetir exatamente o que os nossos pais tiveram, só que mudou os tempos, né? Mudaram, a gente precisa entender como que funciona o cérebro do meu filho, o que esperar para aquela fase do desenvolvimento, e daí muitas vezes a gente cai no autoritarismo. Ou, não, eu não quero nada do que meus pais fizeram, quero fazer exatamente o oposto, e o que acontece? A permissividade. Então, nenhum dos opostos é saudável. É preciso empatia com firmeza ao mesmo tempo. Muita gente acredita, essa educação positiva é mimimi, a criança faz o que quer. Não, a criança precisa sim de limites, de orientação, mas ela não pode nem ser super protegida e nem empurrada e vai te vira, faz do jeito que tu achas. E como é que você costuma fazer a triagem? Quais as maiores queixas que os pais te trazem? Quais os sintomas que normalmente as crianças fazem, tanto num extremo quanto no outro? Eu faço no primeiro encontro uma entrevista com a mãe, né? Quais as principais necessidades, desafios na maternidade, qual que é o objetivo, família. Porque cada caso é um caso. Eu gosto de brincar, né? A Antônia é minha filha, então ela precisa de mim. O teu filho nasceu naquela família porque ele precisa desta mãe. Então eu empodero ela com ferramentas, explicando o que está por trás do mau comportamento, porque o mau comportamento é um sintoma que precisa ser investigado. É como uma erva daninha. Se eu vou lá e arranco a erva daninha e deixo a raiz, o que acontece uma semana depois? Está lá forte e frondosa aquela erva daninha. Então eu preciso ter ferramentas para cavocar, arrancar a raiz, aí sim resolver de uma vez por todas esse comportamento. Aquele comportamento que não está adequado conforme deveria. Isto. E dentro da tua formação para desenvolver esse método auxiliar de mentoria para pais, como é que você pensou? Foi a partir da tua realidade? Foi a partir da realidade de outras mães? Foi tendo troca? O que te inspirou para chegar nesse método? Realmente é a minha vivência, porque aquilo que eu acredito eu vivencio. Então eu estudei muito, fiz muitos cursos e fui lendo o método Montessori, comunicação não violenta, e fui juntando esse quebra-cabeça e montando aquilo que eu acredito, conforme os meus valores. Por isso que a mentoria ela é flexível, depende da necessidade da família, serve para pessoas, vamos dizer, de 0 a 18 anos. Eu me divirto porque minhas alunas, Aurélia, eu melhorei meu casamento com a tua mentoria. Eu falei, então tá pago, né? No trabalho, Aurélia, eu sou empresária, eu tinha essa questão, porque impacta em todas as áreas da vida. A maternidade acaba impactando em todas as áreas da vida, no casamento, na profissão, no liderar, na forma da mulher ser profissional também, de ser dona de casa. E a maternidade, eu sempre brinco, né? Apesar de ser uma montanha-russa de emoções, é uma linda oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de uma cura mesmo. Eu vejo a maternidade muito nesse sentido. E dentro da maternidade, o que a maternidade te trouxe de aprendizado? Agora falando de mãe para mãe. Ai, ai.
Difícil, eu peguei ela aqui, né, de surpresa. Não, equilibre suas expectativas. É só uma criança com cérebro imaturo, né? Porque o que eu vejo muito em mim, virginiana, controladora, então controlar os meus ímpetos, né? Não, às vezes a gente não tá bem e tá tudo bem. Com a criança ela é mais sensível, mais ainda. Então, não querer que a criança faça só do meu jeito, e sim desenvolver. A Antônia tem uma personalidade forte, questionadora, né? Então, quando eu tô cansada e digo, tá bom, Antônia, por que não? E ela vem com, por que não? Não é resposta, mãe. Então, me desafiando, E ela né? tá na idade dos porquês agora, Tá. de questionar, né, Aurélia? Mas isso desde 3 anos de idade, Ela sempre né? foi questionadora. Foi. Antônia, tu estás certas, é por isso, por isso e por isso. Então, dentro a gente fica alegre que o senso crítico está sendo desenvolvido, mas na realidade, na vida, né, é complicado isso, a gente sempre tem uma resposta, porque somos todos humanos, a gente também erra. E o mais bonito de tudo é aprender com os erros da gente. E uma coisa interessante é que as crianças são super sinceras, elas vêm e se elas têm uma dúvida, elas vão lá na dúvida delas, ou elas falam sem medo de errar, porque elas nascem sem comportamento nenhum. A gente que coloca os limites e coloca toda a educação e como é que vai ser o funcionamento dela, né, Aurélia? Então, quando elas vêm com questões, geralmente são algumas coisas bem pontuais, às vezes que tu não tá nem observando e te pegam de surpresa. Pegam, e muitas vezes tem razão, realmente, né? A criança nasce conectada com a essência dela. Na verdade, a gente perdeu para se modelar, né, pelos pais autoritários, jamais culpando eles. Eles sempre fazem o melhor que eles podiam dentro das condições. Antigamente não tinha livros, não tinha um Instagram, né? Então eles sempre fizeram o melhor. Mas agora a gente está numa outra geração do excesso, né, de conhecimento, e é preciso filtrar e ter uma curadoria. Não adianta eu querer usar a minha intuição se eu não sei que o cérebro do meu filho vai desenvolver a parte cognitiva, a parte do juízo, como dizia minha avó, lá pelos 4 anos, e só acaba aos 30 anos de idade. Então, muitas vezes eu quero cobrar um comportamento da criança, do adolescente, que nem mesmo eu como adulta consigo. Perfeito. Fica aí, não sai daí. Em seguidinha a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre maternidade, seus desafios e ferramentas de mentoria para mães. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente. Mês da Mulher, março, e a gente está falando sobre mentoria para mães. Já falamos sobre mães empreendedoras, sobre a mãe que quer estar no espaço de mercado de trabalho e a mãe que não pode se sentir culpada por ser mãe, né? Ao educar, ou ensinar o seu filho. E como é que a gente pode trabalhar isso, Aurélia, de uma forma que as mães não surtem? Porque a gente já vai anunciar aí uma das ações que a gente tem previstas agora para março. Como equilibrar os pratinhos, né? Afinal, acho que grande parte das mulheres estão no mercado de trabalho, então essa é uma demanda que chega. Aurélia, eu não tenho tempo. Como que eu encho o tanquinho de amor do meu filho, né? Que isso é o principal para o bom comportamento e para a colaboração, para te poder falar uma vez só e o teu filho obedecer, que eu acho que é o sonho de qualquer mãe. Então, mãe de 2, mãe que trabalham, as ferramentas que eu criei são fáceis, diretas ao ponto, né?
para aquela mãe que tem em 15 minutos lá para encher o tanquinho, abastece para um dia todo, às vezes até para mais dias, e se antecipar, não esperar estourar a birra, o mau comportamento, como desenvolver uma visão raio-x para se antecipar a esse mau comportamento, né? Uma caixinha de ferramentas emocionais, já que a gente não teve a educação emocional quando a gente nasceu, na escola, né? Então, essa caixinha para ti, lá na prateleira do supermercado, é isso que eu vou usar hoje com o meu filho para viver essa maternidade leve, plena, autêntica e educar filhos felizes. Ótimo! E ela já tem ações aí para anunciar. Dia 23 de março temos previstos lá nas dependências da Denegre Psicologia. A Aurélia vai estar então fazendo uma masterclass ou, né, vamos falar aí em linguagem simples, uma palestrinha com uma conversa para pais e mães. Isso, Aurélia? Isso aí. Quem quer conhecer, quem quer estudar, porque o conhecimento nos empodera. Então lá eu vou estar ensinando algumas ferramentas e é gratuito, né? 1 quilo de alimento não perecível, você pode participar dessa oficina mão na massa, como educar e não surtar. Educar sem surtar, então, nas dependências da Denegre Psicologia, dia 23 de março, às 9h30 da manhã. Entrada é 1 quilo de alimento não perecível que a gente vai doar para alguma instituição aí que atenda crianças aqui da região. E vamos falar também um pouquinho do teu material de apoio, né, Aurélia? Vamos. Olha aqui, cadê o close lá pra gente dar aqui? Esse materialzinho aqui, para quem faz a mentoria dela, ela criou um diário das emoções para as crianças. Que, né, tu pode falar um pouquinho melhor ainda sobre ele aqui. O que são essas ferramentas aqui auxiliares para a criança conseguir, através da ilustração, através de palavras ou através de imagens, ir registrando as imagens do seu dia a dia. Na verdade, eu identifiquei que muitas mães não conhecem os seus gatilhos e acabam explodindo, gritando com a pessoa mais importante da vida e 1 segundo depois vem a culpa. Por que que eu gritei? Então, eu desenvolvi para a família inteira começar com essa educação emocional, para a criança conhecer os sentimentos, para a mãe se perceber, porque eu perguntava, aonde que a raiva chega no teu corpo? Não sei. Então essa é uma oportunidade de autoconhecimento, eu já fiz lúdico para abranger toda a família e poder conversar sobre as emoções, como que elas chegam, porque todas as emoções são muito importantes. Não existe emoções negativas, né? O medo nos faz cautelosas, a raiva nos coloca em movimento. Então, são todas emoções muito importantes na nossa vida. Aí entra aqui a questão de tristeza, alegria, afeto, medo e raiva, que é essas fichinhas aqui. Aí o que a tristeza traz? Desmotivação e vontade de chorar, alegria, euforia e calor, afeto, prazer e bem-estar. Medo traz a sensação, então, de tensão, respiração ofegante, raiva, palpitação e a boca cerrada, né? Aquela coisa que a pessoa às vezes chega a ter até bruxismo, né? Casos que a gente vê já infantil em função, né, de estar com aquela raiva, né, contida ali. E aqui o diário das emoções, como estou me sentindo hoje. Tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para as mamães lá, é um quadrinho magnético. Quadrinho magnético para colocar na geladeira, no alcance das crianças. E o domingo ali é para conversar e observar como que foi a semana, qual emoção que predominou, quais os momentos que desencadearam cada emoção. E assim, ir ensinando já desde cedo educação emocional, né? O gerenciamento das emoções para as crianças e nós mães aprendemos juntas. Esse aqui vai de brinde então no curso que a Aurélia ministra, mas para quem é psicólogo, principalmente da área infantil, psicopedagogo ou da área de terapia cognitivo e comportamental que atende crianças, é uma ferramenta excelente então para estar utilizando como apoio na terapia infantil e estar trabalhando também
essa questão do registro das emoções com as crianças e com os pais. Então, quem quiser adquirir, a gente tem lá na Denegre Psicologia. Sim. E vai estar disponível, então, para que os pais possam adquirir ou, daqui a pouco, utilizar, né, professores, educadores, Sim. psicopedagogo, psicólogos, quem é terapeuta cognitivo-comportamental, terapia holística voltada para famílias também é uma ferramenta que se aplica muito bem. Quem Pediatras, né? Pediatra, Dentistas, exatamente. infantis, todo mundo que trabalha com criança. Um público infantil que se identifica com a causa, que precisa registrar a emoção. Então, essa ferramenta está à venda lá conosco. Sim. E nas plataformas da Aurélia também. E os pais, o que eles podem fazer juntos pelas crianças? Vamos pensar assim, não só as mães, né? Os pais, quando tem que dar esse apoio. É um sonho poder dividir toda essa carga emocional, né? Um sonho de muitas mães. Nem todos os pais estão preparados, né, Aurélia? Não, porque a criação, infelizmente, ainda é muito machista, né? Então, pai não pode brincar de boneca e é quando eles estão treinando a paternidade. Então, eles não tiveram essa oportunidade na infância deles. Então, eu vejo que as mães tem que também deixar, abrir mão do controle. Se não combinou a saia e a blusa, não faz mal. O importante é que o pai tomou a iniciativa, né? E foi lá e fez. Deixar do jeito dele, sem críticas. E sempre convidando e falando das expectativas, né? Uma das ferramentas que eu uso é a linguagem do eu. Então, a gente precisa ter esse diálogo no casamento. Eu espero que tu leve a nossa filha para o pediatra e eu faço outra atividade. Então, esses combinados que a gente faz com a criança, a gente já pode começar a fazer com os pais também. Enquanto que eu preparo a janta, tu vai dar banho ou vice-versa, cada um com as suas habilidades e facilidades. Às vezes até o homem tem mais facilidade para cozinhar que a mulher, ele pode ir para a cozinha. Ou às vezes os homens têm mais facilidade, né, para organizar a rotina da criança. Enfim, vai depender muito da formação de cada um. Exato, e da dinâmica familiar. Daqui a pouco o pai chega mais cedo, então já vai adiantando, né? Cada caso é um caso, mas eu vejo muitas vezes, só pode ser do meu jeito. E daí o que a gente faz? Afasta e daí reclama, né? Meu marido não participa. Ou então critica tanto o marido e bota tanto defeito quando saiu uma coisa errada, que não combinou o top do cabelo com a roupa da criança, ou que não, daqui a pouco alguma coisa não saiu mais ou menos dentro do esperado, que era para ser aquele ideal perfeito da mãe, que o homem acaba desistindo, né? De tanto reclamar, às vezes acabam desistindo também. Então fica um alerta até para as mães saberem disto e saberem como levar isso, né? Já dicas aí para trabalhar com essa mentoria de pais. E a Aurélia, a gente tem turma prevista para este ano, né? Vamos fazer uma turma presencial lá na Denegre Psicologia, a partir do dia 16 de abril, que são as terças-feiras à noite. A primeira turma presencial, né, que a gente vai fazer aí vai ser muito legal, porque eu normalmente, com a pandemia, comecei a trabalhar no online, muitas vezes, assim, eu posso atender gente de todo o Brasil, até do exterior. Então, esse desafio novo aí presencial, a troca é muito maior, essa energia do presencial é lindo, tenho certeza que vai ser maravilhosa. E os pais são muito, muito bem-vindos, né? Sim. Eu falo com a linguagem feminina, até eu tenho uma palestra numa escola, se tem algum professor que eu já falo, oi mamãe poderosa, né? Porque infelizmente eu já só atendi 2 pais em todo o tempo, né? Aquece o meu coração. Mas culturalmente educar ainda é o papel da mãe, né? Mas então os pais são muito bem-vindos também. Muito bom. E uma das coisas interessantes, o teu trabalho online ele não vai se perder, ele vai continuar existindo. Porém, aqui para Novo Hamburgo, a gente tem uma localização ali privilegiada, que é o centro de Novo Hamburgo, não tem faixa nobre, fácil de estacionar, fácil de chegar. Ela vai então estar abrindo essa turma. Segunda-feira geralmente é o dia que as mães conseguem organizar a semana. Terça-feira à noite é o dia que vai sair, então, uma mentoria especializada aí para mães. Verdade. Reserve a agenda, né? Organize o filho, deixe com o pai ou com o vô e vamos lá fazer essa troca de muito acolhimento
porque não precisa ser sozinho, né, Aline? Educar sozinho é muito desafiador. E o conhecimento, como eu disse, te empodera, facilita essa jornada. A gente estuda até para fazer um roteiro de viagem. Por que eu não vou estudar para o trabalho mais importante da minha vida? Que é ser mãe e ser pai. Né? Muitas vezes, e eu acho tão bonito às vezes quando tem os casais, os pais grávidos, que o pai participa desse processo de nascimento. Mas isso é pauta para uma outra entrevista. Né? O Viver Plenamente de hoje vai ficando por aqui. Como é que a gente pode fazer então lá para se inscrever, né, na mentoria? Estou aqui com o material, que eu me apaixonei por esse material, que eu vou querer com certeza trabalhar lá dentro do consultório, com as crianças também, porque eu também trabalho com a área de psicoterapia infantil, e são áreas complementares. Aqui a gente está em áreas que uma pessoa pode trabalhar com uma ponta da família, outra com outra. A inscrição vai poder ser feita lá pelo número 51, prefixo 51993 532674, para mais informações, então, dessa turma de mentoria que inicia no dia 16 de abril de 2024, às terças-feiras à noite. E no denegre.psicologia a gente vai ter o chamadinho lá da Aurélia, falando um pouquinho mais sobre o que é a mentoria para pais e como fazer para se inscrever, como fazer para contratar os serviços dela. É isso, Aurélia, vamos deixar a nossa mensagem de hoje para quem nos assiste? Primeiro, corra, que os 5 primeiros vão ter um presente especial, né, Aline? Isso. E o que eu quero deixar é que a infância dos nossos filhos não tem replay. Então, quanto antes a gente começar já do jeito certo, ensinando ferramentas para ele lidar com as emoções e facilitando a vida da mãe que é tão ocupada, tão sobrecarregada, melhor para cada uma, né? E é isso aí. E o Viver Plenamente fica por aqui hoje. Até o próximo. E vamos viver plenamente e em plenitude com as nossas famílias lá de casa. Um beijo!